Em meio ao caos e à devastação da Segunda Guerra Mundial, um homem se destacou não pelo uso de armas, mas por sua coragem inabalável e sua devoção à vida. Este é o relato de Desmond Doss, o soldado que se recusou a pegar em armas, mas que se tornou um herói sem igual. Prepare-se para uma jornada épica de bravura e humanidade, onde a verdadeira batalha foi travada não com balas, mas com um coração de aço e uma fé inquebrantável. Descubra como um único homem, armado apenas com sua determinação, salvou dezenas de vidas e deixou uma marca indelével na história. Esta é a história de Desmond Doss, o herói que desafiou todas as probabilidades e redefiniu o significado de coragem. Infância. Antes de ser um herói de guerra, Desmond Doss era apenas um garoto em uma pequena cidade da Virgínia. Nascido em 1919, Desmond cresceu em uma família humilde e religiosa, onde os valores de fé e compaixão eram cultivados desde cedo. Seu pai, um veterano da Primeira Guerra Mundial, e sua mãe, uma devota adventista do sétimo dia, ensinaram-lhe o valor da vida e a importância do respeito ao próximo. Desde pequeno, Desmond demonstrava uma sensibilidade incomum. Ele era o tipo de criança que parava para ajudar um animal ferido ou para consolar um amigo em dificuldade. Essas qualidades o diferenciavam dos outros meninos de sua idade, que frequentemente se envolviam em brigas e travessuras. Mas foi um episódio em particular que marcou sua infância para sempre. Um dia, ao olhar um pôster na parede de sua casa, Desmond viu uma ilustração dos 10 mandamentos, com a frase "Não matarás" destacada. Aquele momento ficou gravado em sua mente e se tornou um princípio inegociável em sua vida. Crescendo em tempos de dificuldades econômicas e mudanças sociais, Desmond enfrentou muitos desafios, mas nunca perdeu a fé ou a determinação de viver de acordo com seus princípios. Mal sabia ele que esses valores o guiariam em uma jornada extraordinária, onde sua coragem e compaixão seriam testadas ao máximo. Juventude. Com o passar dos anos, Desmond Doss cresceu, mantendo sempre seus princípios firmemente enraizados. Na juventude, ele continuou a viver na pequena cidade de Lynchburg, na Virgínia, onde seu caráter e sua fé se fortaleceram ainda mais. Durante a Grande Depressão, Desmond trabalhou em diversos empregos para ajudar sua família a sobreviver. Ele se destacou como um jovem trabalhador e responsável, sempre disposto a ajudar os outros. Foi nesse período que ele começou a trabalhar como operário em um estaleiro, onde sua ética de trabalho e sua dedicação não passaram despercebidas. Apesar das dificuldades econômicas, Desmond nunca perdeu a oportunidade de servir a sua comunidade. Ele era ativo em sua igreja adventista do sétimo dia, onde desempenhava várias funções e era conhecido por sua profunda devoção religiosa. Seu compromisso com a fé e a não-violência era inabalável, uma convicção que o colocaria em um caminho de grandes desafios e decisões morais difíceis. A juventude de Desmond foi também um período de descobertas pessoais. Foi nessa fase que ele conheceu e se apaixonou por Dorothy Schutt, uma jovem que compartilhava de sua fé e valores. O amor entre Desmond e Dorothy floresceu rapidamente, levando-os ao casamento em 1942, pouco antes de Desmond se alistar no exército dos Estados Unidos. No entanto, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial trouxe uma nova realidade. Desmond, determinado a servir seu país sem comprometer seus princípios, decidiu se alistar como médico de combate, recusando-se a portar armas. Essa decisão seria o primeiro passo de uma jornada extraordinária que colocaria sua coragem e fé à prova de maneiras inimagináveis. Dificuldades. Quando Desmond Doss se alistou no exército dos Estados Unidos, ele sabia que sua jornada seria marcada por desafios, mas estava determinado a servir seu país sem comprometer seus princípios. Como médico de combate, Desmond se recusava a portar armas, guiado pela sua fé e pela convicção inabalável no mandamento "Não matarás". No entanto, essa postura pacifista não foi bem recebida por seus colegas soldados e superiores. Desde o início, Desmond enfrentou hostilidade e descrença. Seus companheiros de unidade o viam como uma fraqueza e uma ameaça à sua segurança. Ele foi ridicularizado, assediado e até mesmo agredido fisicamente. Muitos acreditavam que sua recusa em portar armas significava que ele não estaria disposto a defender seus companheiros no calor da batalha. No campo de treinamento, Desmond foi frequentemente alvo de piadas e abusos.
Seus colegas tentaram forçá-lo a desistir, considerando sua postura como uma traição. Apesar das humilhações e do tratamento cruel, Desmond permaneceu firme em suas convicções. Ele suportou tudo com uma paciência e uma dignidade extraordinárias, confiando que seus atos de compaixão e bravura falariam mais alto do que as palavras de seus detratores. Sua fé e determinação não só o sustentaram, mas também começaram a mudar a percepção daqueles ao seu redor. Em meio às adversidades, Desmond Doss mostrou um compromisso inabalável com seu dever. Ele se destacou nos treinamentos médicos, mostrando uma habilidade e uma dedicação que eventualmente começaram a conquistar o respeito de alguns de seus companheiros. Sua coragem moral e resiliência foram testadas ao limite, mas ele nunca cedeu à pressão para comprometer seus princípios. A atuação de Desmond Doss na guerra. Quando Desmond Doss foi finalmente enviado para a linha de frente na Batalha de Okinawa, ele sabia que sua verdadeira prova de coragem estava apenas começando. Com a responsabilidade de salvar vidas e sem carregar uma arma, Desmond estava prestes a enfrentar o inimaginável no campo de batalha. Em meio ao inferno da guerra, a bravura de Desmond Doss brilhou intensamente. Durante o assalto ao penhasco de Hacksaw Ridge, um dos confrontos mais ferozes da campanha do Pacífico, ele se destacou de maneira extraordinária. Enquanto tiros e explosões ecoavam ao seu redor, Desmond corria de soldado a soldado, tratando ferimentos, oferecendo conforto e, com um risco extremo, carregando os feridos até a borda do penhasco para serem resgatados. A cada resgate, Desmond repetia uma oração simples, mas poderosa. Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Sua determinação inabalável e sua fé profunda permitiram que ele salvasse, sozinho, 75 homens feridos, baixando-os por uma corda sob fogo inimigo incessante. Seu ato de heroísmo sem igual desafiava toda lógica e compreensão, mas era movido por uma força interna que poucos poderiam compreender. Desmond também enfrentou perigos inimagináveis ao resgatar soldados feridos de ambos os lados, sem distinção, mostrando uma compaixão que transcendeu os horrores da guerra. Mesmo quando ele próprio foi ferido por granadas e atingido por tiros, ele recusou evacuação imediata, insistindo em ajudar os outros primeiro. A atuação de Desmond Doss na guerra foi mais do que um simples ato de bravura. Foi uma demonstração de que a coragem verdadeira não requer armas, mas sim um coração valente e um espírito indomável. Seu exemplo mudou a percepção de seus companheiros de unidade, que passaram a respeitá-lo profundamente, reconhecendo o valor de sua fé e determinação. Retorno para casa. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, Desmond Doss retornou aos Estados Unidos como um homem profundamente transformado. Ele havia enfrentado horrores indescritíveis e realizado feitos heróicos que poucos poderiam compreender. Sua volta para casa não apenas marcou o fim de sua jornada no campo de batalha, mas também o início de uma nova fase de desafios e reconhecimento. Desmond chegou aos Estados Unidos como um herói condecorado, mas carregando consigo as cicatrizes físicas e emocionais da guerra. Suas feridas exigiram longos períodos de recuperação em hospitais militares, onde enfrentou inúmeras cirurgias e tratamentos dolorosos. Apesar das dificuldades, seu espírito resiliente nunca se abalou. Em 12 de outubro de 1945, Desmond Doss foi agraciado com a Medalha de Honra do Congresso, a mais alta distinção militar dos Estados Unidos, entregue pelo presidente Harry S. Truman. Durante a cerimônia, o presidente expressou profunda admiração por sua coragem e sacrifício. Desmond, porém, sempre permaneceu humilde, atribuindo suas ações à fé e ao dever. A volta à vida civil também trouxe desafios. Desmond teve que se adaptar à rotina fora do exército, enfrentando as limitações físicas impostas por suas lesões. Ele e sua esposa, Dorothy, que o havia apoiado incondicionalmente durante toda a guerra, trabalharam juntos para construir uma vida de paz e normalidade, criando uma família e se dedicando à comunidade.
Apesar de suas realizações extraordinárias, Desmond Doss nunca buscou fama ou reconhecimento. Ele viveu uma vida tranquila, mantendo-se fiel aos seus princípios de fé e serviço ao próximo. Sua história, no entanto, continuou a inspirar gerações, lembrando a todos que a verdadeira coragem vem de um coração puro e de uma vontade inquebrantável de fazer o bem. A partida de um herói. Após uma vida marcada por bravura e dedicação, Desmond Doss, o herói que conquistou os corações de tantos, enfrentou seu último desafio. Em 23 de março de 2006, aos 87 anos, Desmond Doss faleceu, deixando um legado imortal de coragem, fé e compaixão. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, Desmond viveu uma vida tranquila, sempre ao lado de sua amada esposa, Dorothy. Juntos, enfrentaram os altos e baixos da vida com a mesma força e determinação que Desmond havia demonstrado no campo de batalha. Ele permaneceu um homem humilde e reservado, nunca buscando os holofotes, apesar das inúmeras homenagens e reconhecimentos que recebeu ao longo dos anos. Mesmo nos seus últimos dias, Desmond manteve sua fé inabalável e sua devoção ao serviço ao próximo. Sua história continuou a inspirar não só os que o conheciam pessoalmente, mas também milhões ao redor do mundo que aprenderam sobre seus feitos extraordinários. O filme Até o Último Homem, lançado em 2016, trouxe sua história para uma nova geração, assegurando que o legado de Desmond Doss jamais seria esquecido. No dia de seu funeral, muitos vieram prestar suas últimas homenagens, celebrando a vida de um homem que havia mostrado ao mundo que a verdadeira coragem reside na compaixão e no sacrifício pelo bem dos outros. Desmond foi sepultado com honras militares no Cemitério Nacional de Chattanooga, no Tennessee, onde seu espírito de serviço e sacrifício continua a ser lembrado. Embora Desmond Doss tenha partido, sua influência perdura. Ele nos deixou um exemplo eterno de como viver com princípios, coragem e amor ao próximo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Sua vida nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com humildade e determinação. Algumas frases inspiradoras de Desmond Doss. Enquanto os outros estão tirando vidas, eu estarei salvando-as. Eu só queria salvar vidas, não destruir. O que eu fiz foi uma questão de fé. Era algo que eu sentia que tinha que fazer. Ajude-me a salvar mais um. Minha religião significa muito para mim. E para mim não matarás é uma das coisas mais básicas que há. Eu não podia imaginar um ato mais cristão do que salvar a vida dos outros.